Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Então, minha primeira mensagem como pastor possado da Manaim, confesso que estou nervoso. Mas, vamos lá. Deixem as borboletas, na minha barriga aí fazerem um serviço. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 1 até o versículo de número 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 1 ao 11. Eu estarei lendo na versão chamada Nova Atualizada. O texto diz assim: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé. Outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Vamos agradecer ao Senhor pela palavra e rogar que nos conduza na meditação dela. Obrigado, Pai, por aquilo que já temos prestado de adoração na Tua presença. Que o Senhor agora abra o nosso entendimento para também entendermos a Tua palavra e, ao entendermos, Senhor, que sejamos sábios em colocá-la em prática. Que os nossos olhos sejam abertos, que o nosso coração seja receptivo e que possamos, Senhor, assim como os discípulos no caminho de Emaús, sentir o nosso coração arder, porque a Tua palavra, Senhor, nos transforma. Muito obrigado, em nome de Cristo Jesus. Amém. Esse é um dos textos difíceis da Bíblia, mas nós não podemos nos dar o luxo de só pregar aquilo que nós queremos ou aquilo que nós achamos fácil. O tema que eu tenho proposto para vocês, espiritualidade e serviço, lições sobre os dons espirituais, eu creio que ele capta aquilo que Paulo está querendo aqui. Então, desde já, quero deixar alguns decepcionados, porque eu não vou fazer uma exposição exaustiva do que significa cada um dos dons que estão aqui. Mas, pelo menos uma palavra breve, eu darei. Se você quer estudar um pouco mais esses dons aprofundados, você pode se matricular na minha disciplina de 1 e 2 Coríntios no Cibima. Tá bom? Então, eu convido você a mergulharmos um pouco nesse conteúdo aí. Queremos dar, dentro desse texto, uma visão que acreditamos o que Paulo está querendo fazer aqui. Embora o assunto ele esteja mergulhado naquilo que nós chamamos de a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia, o foco que Paulo tem aqui é um foco de eclesiologia. Paulo está preocupado com a doutrina da igreja e especificamente com a igreja de Corinto. Se você atentar muito bem e lembrar o que foi falado nos primeiros 11 capítulos, Paulo está enfrentando uma série de divisões dentro daquela igreja. Divisões por questões de liderança que estão brigando entre si, divisões por causa de alguns assuntos que não foram tratados, como no capítulo 5, nós temos uma certa disciplina que deveria ter sido já aplicada, mas não foi. Algumas divisões, algumas interferências vinham por causa de má compreensão sobre a ceia do Senhor. E aqui específico acerca dos dons. Então o foco do apóstolo Paulo não é nos dar um tratado de teologia sobre os dons, mas demonstrar que esse exercício dos dons faz parte daquilo que nós somos como crentes e daquilo que somos igreja. Ou como igreja. Então o foco de Paulo aqui realmente é um foco de eclesiologia ou preocupado com a doutrina da igreja.
Mas para a gente poder entender um pouco melhor essa questão acerca dos dons, eu quero chamar sua atenção para você memorizar esses dois números. Bem, esses dois números estão na Confissão de Fé da nossa igreja, na parte que fala sobre qual a posição dessa igreja em relação aos dons espirituais. Cremos que o Senhor deu dons à igreja. Alguns desses dons didaticamente são chamados de dons de revelação ou dons miraculosos, e outros dons dados pelo Espírito Santo poderiam ser chamados de dons de serviço. Alguns vêm sobrenaturalmente, e outros podemos entender que são aptidões naturais, que quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, elas são santificadas por Cristo, e poderíamos até dizer que pela ação do Espírito Santo, alguns dotes naturais podem ser de certo modo potencializados. Na lista que vocês verão aí, bem fácil de decorar, decora o número 12, que é o capítulo 12 de Romanos, e o capítulo 12 da presente carta que eu estou lendo, explicando para vocês. O outro número é o capítulo 4. Efésios capítulo 4 e 1 Pedro capítulo número 4. Essas são as listas de dons que nós temos. São 4 listas de dons. O capítulo que eu estou falando para vocês, ele tem uma lista de dons, mas essa mesma lista, ela tem outras 2 versões dentro do capítulo 12 que eu estou falando para vocês. Que dons são esses? Romanos traz esses dons aqui. Ele fala sobre profecia, ministério, ensino, exortação, presidência, contribuição e misericórdia. O capítulo 12 de 1 Coríntios falou, como eu acabei de ler, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, operação de milagres, discernimento de espíritos, línguas e interpretação. Os 2 últimos livros que trabalham as listas de dons apresentam números menores de dons. Efésios fala de 4 ou de 5. Eu vou explicar por quê. Apóstolos, profetas, evangelistas, alguns acreditam pela maneira como Paulo escreve a carta dele aos Efésios na língua do Novo Testamento, que parece que ele junta profetas e mestres como se fossem a mesma função, o mesmo dom. Já alguns acreditam que mestre seria um dom à parte do dom de pastores. E 1 Pedro, capítulo número 4, só dá 2 dons. Profecia ou ensino, dependendo de alguns critérios que você observa no contexto, e os dons de serviço. Nota então que alguns são, sim, capacitações que vêm de modo miraculoso sobre aqueles que creem no Senhor Jesus, que são parte do corpo de Cristo, e outros, vocês percebem como o ensino que temos aí, são de certo modo aptidões que nós podemos dizer que são naturais, mas quando elas estão no crente, pessoa salva e lavada pelo sangue de Cristo, cheias do Espírito Santo, há uma certa forma de potencialização desse dom ou dessa aptidão natural para a glória de Deus. Então lembra desses dons aí. Por quê? Você viu que as listas são diferentes em quantidades? Eu até falei que o capítulo 12 tem 3 versões com a lista oficial sobre dons. O que isso nos ensina logo de início, e é importante eu estar falando para vocês, para poder entrar nos temas ou nos pontos da mensagem. Acreditamos que, ou parte dos estudiosos, acreditam que os dons do Espírito Santo são mais do que esses que estão nessas 4 listas. Essas listas que eu acabei de apresentar para vocês seriam, de certo modo, ilustrativas. Você percebe que alguns dons se repetem nas 4 listas, como a questão de profecia, que em Efésios 4 é chamado de profetas, e outros aparecem numa lista e estão ausentes numa outra. Então, creem-se, alguns estudiosos creem, eu sigo essa linha, de que esses dons aqui não são todos os dons e aptidões que o Espírito Santo consagra e usa para o bem-estar da igreja, para que ela funcione para a glória de Deus. Então, sabendo um pouco disso, diante do que o apóstolo Paulo tem falado sobre a espiritualidade e o serviço, quais lições nós podemos tirar do versículo 1 até o versículo de número 11? A primeira lição que nós podemos tirar é essa, que nós devemos nos entregar à direção de Deus. Nos 3 primeiros versículos que eu quero reler com vocês agora, o apóstolo Paulo mostra como aquela igreja, apesar de ser uma igreja abençoada por Deus, ela não estava andando de acordo com a vontade de Deus, ou não estava se deixando levar pelo Espírito Santo para que os dons produzissem aquilo que deve produzir.
Então, de certo modo, todos os dons que nós temos devem produzir glória a Deus, devem estar a serviço da edificação da igreja e devem também existir para alcançar aqueles que ainda não confessaram a Cristo como seu Salvador. Em outras palavras, para a salvação dos perdidos. Tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para a salvação daqueles que ainda não encontraram Cristo como seu Salvador. Daí, pensando que a primeira lição que o apóstolo Paulo deixa é essa, que nós nos entreguemos à vontade de Deus ou à direção, eu preciso explicar para você um pouco mais o que seria essa direção de Deus. Como é que eu me entrego a essa direção de Deus? Note, por favor, no primeiro versículo, que o apóstolo Paulo, ele pelo menos sugere para nós de que aqueles crentes em Corinto, eles estavam sem saber direito o que fazer, e o que faziam, ainda faziam errado. Por isso, Paulo diz assim no primeiro versículo: irmãos, não quero que vocês sejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Uma questão interessante nesse texto aqui, na língua original do Novo Testamento, é que não aparece a palavra dons. Bom, a palavra dons, ela é sugerida pelo contexto. Os nossos tradutores em português colocaram essa palavra dons aí, pelo contexto, mas se você ler na língua que Paulo escreve, ele estaria dizendo: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto à questão dos espirituais. Qual seria a diferença entre as duas formas? Aqui está no texto e é o que falei para vocês. Bom, aqui está no texto, colocaria que a preocupação de Paulo seria imediatamente com os dons. Aquela que eu acabei de falar para vocês, ela coloca a preocupação não imediatamente nos dons. Os dons são importantes, mas naqueles que estão usando dos dons para um motivo errado. Os dons são dados para serviço e não para a sua própria glória. Isso é tão claro aqui no texto que Paulo vai ter que escrever um segundo capítulo, que é o 13, e um terceiro capítulo, que é o 14 de 1 Coríntios, para colocar na mente daquelas pessoas que os dons não eram para serem usados a ponto de que um crente chegasse até outro para comparar o quão inchado, inflado era o ego daquela pessoa, porque dizia ter um certo dom e ela se achava superior ao outro irmão por causa do dom que ele havia experimentado ou que ele estava utilizando. Então eu sigo a linha de que Paulo está primeiramente falando aos crentes que se acham espirituais porque têm dons. Então, falando a essas pessoas, Paulo está dando um alerta para eles. Toda a igreja precisa estar atenta para reconhecer os dons que tem. E ao reconhecer esses dons que nós temos, que nós os coloquemos à disposição para nós usarmos para a glória de Deus e para a edificação dos irmãos. O dom não é dado para você se apresentar. O dom é dado para você glorificar. E se há uma outra razão pela qual o dom ou os dons existem, é de que os dons são dados para que nós pensemos mais nos outros, para que nós venhamos a exercer o amor fraternal. Então o apóstolo Paulo vai dar para eles um teste. Vocês se acham espirituais porque vocês têm dons? Deixe-me ver se vocês estão realmente utilizando dessa espiritualidade e desses dons para a glória de Deus. Então o apóstolo Paulo chama a atenção deles para que eles venham a testar se realmente eles têm a verdadeira espiritualidade, que é aquela que entende os dons e usa os dons para a glória de Deus. Não sejam ignorantes quanto ao conceito dos dons. Depois o apóstolo Paulo vai aplicando esse teste, lembrando-os de quem eles eram. É por isso que nós temos o versículo número 2, o pastor Iago até falou parte dele na mensagem passada, é um texto difícil de ser interpretado. Mas uma linha que podemos seguir de interpretação aqui é a seguinte: bom, vocês sabem que quando vocês eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. Notem aí a sujeição que eu e você possuíamos quando nós éramos descrentes. Éramos servos das nossas vis paixões, estávamos influenciados pelo mundo, sendo aquilo que nós podemos chamar de Maria vai com as outras, pela influência que o mundo trazia sobre nós, e pior, nós éramos marionetes do mal ou do pecado. Nós nos deixávamos guiar quando nós pertencíamos ao mundo. Paulo, então, aplica essa ideia de dependência, de submissão,
para que eles lembrem o que era submissão ao mal, mas não fiquem pensando no passado. Agora olhem para o presente. Eu e você não estamos mais naquela situação. Por isso o apóstolo Paulo diz que o teste da verdadeira espiritualidade que tem os dons é ter uma cristologia bíblica. Saber se alguém é realmente espiritual é o que ele diz, é o que ele crê e o que ele faz com Cristo. Por isso o versículo de número 2, e pegando um pouquinho do 3, ele nos dá essa ideia. Se você se acha espiritual e você não traz glória a Deus, mas ou forçado pelas circunstâncias, se isso fosse uma desculpa válida, ou se você acha, tá bom, através de uma cristologia torta, mal compreendida, de que Jesus é maldito, isso parece estranho para nós, né? Mas lembra que ele tomou sobre si as nossas maldições, ele tomou sobre si as nossas chagas, pois é. Provavelmente, naquela igreja, tinha essa ideia. Já que Jesus levou sobre si a maldição do nosso pecado, Jesus ele é maldito. É possível que eles estejam pensando nisso. Mas o apóstolo Paulo também pode estar pensando no seguinte: ninguém que é verdadeiramente lavado pelo sangue de Cristo, que é um vaso para a honra, para a glória de Deus, um vaso cheio do seu Espírito, ninguém que verdadeiramente é selado com o Espírito Santo procurará sua própria glória. Você deve procurar a glória de Deus, dizendo: Jesus é Senhor. Nós somos, de certo modo, não muito beneficiados em português pela palavra Senhor. Eu fui ensinado pela minha mãe que se alguém da minha juventude, não é, quando eu era solteiro, casasse, bom, a partir daquele momento eu tinha que ter um certo distanciamento e, de certo modo, as brincadeiras parariam, porque agora ele era um senhor casado e ela era uma senhora casada. Nós usamos em português a ideia de senhor apenas com sentido de respeito. No mundo bíblico, senhor é muito mais do que respeito. Senhor indica submissão. No mundo bíblico do Novo Testamento, ali circundado pelo Império Romano, a palavra Senhor ainda era revestida de divindade. Dizer que Jesus é o Senhor era, de certo modo, ir contra a ideia apresentada no domingo passado de que César é o Senhor, ou como a palavra que era mencionada, Kyrios. César é Kyrios, César é Senhor. Essa era uma maneira de se referir à divindade que dava-se ao imperador romano. Mas ainda tem uma outra questão por trás. A nossa palavra Senhor é uma das formas que em português nós encontramos para traduzir o nome de Deus. Em Êxodo 3,14. Depois de Deus desmanchar toda a desculpa que Moisés dava para não servir, ele pergunta: Senhor, e quando eu for? Tudo bem, eu vou. Mas quando eu for, e se perguntarem o teu nome, o que é que eu vou dizer? Diga que eu sou o que sou te enviou. Essa expressão, eu sou o que sou, em português, ela também pode ser traduzida pela palavra Kyrios, pela palavra Senhor. Então o apóstolo Paulo está nos mostrando aí que se você tem dons dados por Deus, e cremos que Deus manteve na igreja, embora o seu poder não seja limitado, Deus ainda mantém na igreja os dons de serviço, e nós somos muito dependentes desses dons. E se você realmente é servo de Cristo, se você realmente entende o dom que Deus tem lhe dado, sabe o que é que você vai buscar? A glória de Deus. Não sua autoapresentação, não sua própria glória, mas a glória daquele que deu um dom para você. Então, nesse primeiro momento, o apóstolo Paulo pede que aqueles homens lá de Corinto e aquelas mulheres que se acham espirituais, porque têm dons naquela época revelacionais e de serviço, aplicando um pouco para nós hoje. Se você já reconhece o dom que Deus tem dado para você, busque a glória de Deus, busque a edificação da igreja e busque também ser alguém usado por Deus para alcançar os que ainda não converteram-se ao Senhor Jesus. Isso é o que significa entregar-se à direção de Deus. Porque sabendo que nós temos de Deus serviço aqui na terra para realizarmos, e sabemos que Deus nos capacita para esse serviço, então nos aberto os olhos para toda uma nova dimensão.
Essa dimensão da qual eu estou falando para vocês é essa daqui. Aquele que se entrega à direção de Deus, para que Deus o use de acordo com os dons que Deus tem dado ou vai despertar em você, sabe o que é que acontece? Você perceberá que Deus está te chamando para trabalhar com Ele. Pois é, essa é uma segunda lição que nós percebemos aqui, a partir do versículo 4 até o 6. Entendamos que nosso Deus trabalha através de nós. Então, quando você ver alguém servindo na igreja, seja aqueles serviços, dons ou manifestações que são mais visíveis, aqueles que aparecem aqui, ou aqueles que estão servindo na sala com os pequeninos, os irmãos que estão servindo lá no estacionamento, a equipe de mídia que está aqui atrás trabalhando. Muitos de nós trabalhamos em determinados dons, realizações ou serviços que não são vistos. Mas Deus usa também esses que não são vistos para a glória dele. Porque sejam aqueles que são mais visíveis aos nossos olhos, ou sejam aqueles que estão por trás dos bastidores, se nós entendemos o que são os dons espirituais, nós entendemos que quando eu sirvo a vocês, Deus está servindo a vocês. E quando vocês servem a mim, e Deus está me servindo. Então você já entendeu que aqui Deus te chamou para uma parceria? Ele poderia simplesmente, no ato da convenção, nos dar tudo o que nós precisamos, já de uma forma realizada, para nós já partirmos para a glória, partirmos para o céu. Mas Ele criou uma coisa chamada igreja. E essa coisa chamada igreja tem de tudo para dar errado, porque é feito com uma matéria-prima pecaminosa. Mas sabe por que ela não dá errado? Porque essa matéria-prima pecaminosa, ela está sendo transformada para parecer com o Filho de Deus. Pois é, Deus te ama tanto que te salvou como você é. Mas sabe qual é o plano de Deus? Ele te ama tanto que quer te tornar parecido com Jesus. E você se tornará cada vez mais parecido com Jesus através do que nós chamamos na teologia de disciplinas espirituais. O mais básico, leitura da Bíblia, oração, tanto particular quanto comunitária, congregarmos, mas também servirmos. Foi dito no início desse culto, você não veio aqui para assistir um show. Você não veio aqui, de certo modo, para ser servido como se fosse a primeira preocupação que nós temos. Mas vocês vieram aqui para dar glória ao nome daquele que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. E quando nós seguimos na direção de Deus, nós somos abençoados também com a edificação. Deus nos chama para sermos seus instrumentos aqui na terra, nesse organismo tão imperfeito que somos nós, pecadores, a matéria-prima daquilo que é a igreja e sempre é descrita como pura, como a Virgem Imaculada preparada para o seu noivo, para o seu marido. É nesse tipo de organismo que Deus está nos transformando. Então, se você quer entender um pouco mais como é que Deus age através de mim e de você, quando nós entendemos e nos deixamos guiar pelo Espírito Santo, procurando a glória de Cristo, procurando a edificação da igreja, quando nós nos deixamos levar por esse mover espiritual, nós vamos compreendendo que a fonte dos dons, assim como a fonte da salvação, sempre é Deus. Sempre é Deus. Não é você que é muito bem dotado em relação à música, em relação a trato com as pessoas ou em qualquer outra área. É Deus que, através de você, está te usando para o crescimento dessa igreja. A fonte da salvação é Deus, e a fonte dos dons também é Deus. Nós vemos isso pela repetição que nós encontramos nos versículos 4, 5 e 6. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E o texto também diz que há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aqui ele nos amplia um pouco mais a ideia do que é o dom. Bom, a primeira frase, que é associada com o Espírito Santo, fala os dons, aquilo que foi nos dado gratuitamente, porque Deus é a fonte. Depois os dons são chamados de serviços. Que coisa maravilhosa!
E esses dons chamados de serviços estão associados a Cristo. Propositalmente, creio que Paulo colocou isso. Embora os dons, os serviços e as realizações sejam a mesma coisa, é interessante como Paulo, ele associa cada um desses nomes a uma pessoa da Trindade. Eu não quero dizer que os dons vêm apenas do Espírito Santo. Os dons vêm de toda a Trindade. Toda a Trindade está envolvida. Mas é interessante nós observarmos, como eu já mencionei, dons associados ao Espírito Santo, serviços associados ao Senhor Jesus. Você quer ser grande? Sirva. Você quer ser o maior, como Cristo mencionou? Seja aquele que é o menor entre nós, servindo. Igrejas, independentemente do tamanho, sempre sofrem, sabe com o quê? Uma parcela mínima está servindo, quanto o restante não está servindo, e muitas vezes quer ser servido, e se não é bem ser servido, o que acontece? Ele reclama. Nós precisamos que todos vocês descubram, se ainda não sabem, qual o dom que Deus tem dado a você. Porque o texto está nos mostrando, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Olha só, Deus opera tudo em todos. Em outras palavras, não existe um único crente que não tenha um dom. Então, se você é daqueles que dizem, pastor, eu não sei qual é o meu dom, vamos orar juntos, nós, os presbíteros, os diáconos, vamos orar juntos, vamos começar a servir. Não falta uma oportunidade de serviço aqui. Vocês viram o momento de avisos? Pois é, em outras palavras, ali é chance de servir e chance de descobrir o que Deus quer com você, para você edificar essa igreja junto com outros irmãos. Bom, qual é o seu dom? Uma vez pregando para os jovens, um jovem me disse que tinha um dom da beleza. Mas como eu creio que alguns dons cessaram, eu acredito que esse cessou, pelo menos para os homens, não é? A gente não diz que um homem é belo, a gente diz que é bem afeiçoado. Talvez nas irmãs o dom da beleza tenha permanecido. Mas se você é aquele que quer e diz que tem um dom da beleza, descubra qual é o seu dom. A cada um de nós, dons, serviços ou realizações, Deus quer te usar para edificação mútua, recíproca, um ao outro aqui. Isso é maravilhoso porque através desse agir de Deus, nós descobrimos a multiforme sabedoria de Deus, que é mostrada através da igreja. Eu estou tomando essa frase lá de Efésios capítulo 3. A multiforme sabedoria de Deus. Tenta imaginar o espectro da luz, tá bom? Por meios naturais, nós podemos ver aquelas cores do arco-íris, mas sabemos que podemos trabalhar com uma matiz maior de cores. Então imagine todas as cores que hoje nós somos capazes de produzir, seja através das mídias, seja através de elementos químicos. Imagine a quantidade de cores que nós temos. Pois é, agora aplica isso e pensa, se pudéssemos comparar a multiforme sabedoria de Deus agir através da igreja com uma paleta de cores, as 4 listas que temos de dons são pouco para falar daquilo que Deus quer fazer através de mim e de você. O grande evangelista americano chamado D.L. Moody, ele ouviu certa vez a frase que dizia: o mundo não viu ainda o que Deus fará por e através da pessoa a ele entregue totalmente. Moody pegou essa frase para si e se tornou um dos grandes homens usados por Deus na história da igreja. Ele evangelizou, ele também ajudou na fundação de um instituto bíblico que, pelo que eu saiba, existe até hoje, o Instituto Bíblico Moody, que formou missionários que foram mandados para várias partes do mundo. O que Deus pode realizar através de você, o que Deus pode realizar através da nossa igreja. Então você é um crente no Senhor Jesus, você já é membro dessa igreja ou está se tornando membro dessa igreja. Não venha para cá para simplesmente ficar sentado.
Deus capacitou você com um dom. E através desse dom que Deus capacitou a você, Ele está mostrando um pouco da sua glória. Ele está mostrando um pouco da sua graça e da sua sabedoria, que é multiforme para a glória dEle. Então não fique parado. Há muito o que fazer, há muito serviço a realizar. E maravilhosamente nesse texto aqui nós podemos ver que além de nos desafiar a usar os dons que estão à nossa disposição, o apóstolo Paulo pega e ele utiliza do que nós chamamos de fórmula trinitariana. Em vários lugares nós encontramos esse texto aqui, ou essa fórmula trinitariana. Embora não haja a palavra trindade na Bíblia, os escritores do Novo Testamento, eles utilizam dessa fórmula ou esboço trinitariano para mostrar quem é Deus. Nós vemos isso na fórmula batismal, Mateus capítulo 28, nós vemos isso na bênção apostólica de 2 Coríntios capítulo número 13, e o apóstolo Paulo aqui, falando sobre como Deus age através da igreja. Deus está dizendo: toda a Trindade age através daqueles que se colocam na presença de Deus para que a igreja seja edificada, para que o mundo seja alcançado e para que Deus seja glorificado por todos os dons, serviços ou realizações que Ele nos faz realizar para a sua glória. Então nós não queremos ver irmãos que não estejam servindo, nós não queremos ver irmãos dizendo: nós não sabemos que dons nós temos. Comece a servir, comece a procurar onde nós temos necessidade de mão de obra para a glória de Deus. E você, quando fizer isso, você vai constatar que a verdade de Cristo, lá de João 4, permanece. Os campos estão brancos para a ceifa, mas ainda faltam ceifadores para que a obra seja realizada. Então, você diz que não quer servir? Você diz que basta ser um crente de cadeira ou de banco? Não, Deus te chamou para muito mais. Deus te chamou para servi-lo através dos dons para a glória dele. E o apóstolo Paulo nos fala um pouco mais sobre esses dons, ou sobre essas realizações, ou sobre os serviços que Deus quer realizar através de nós. Então, do versículo 7 até o 11, nós podemos ver que não em si um tratamento ou um tratado específico para tirar todas as dúvidas, nossa, igreja do século 21, sobre o que são esses dons. O que o texto está nos mostrando aqui não é isso. O que o texto está nos mostrando é que a variedade de dons que Deus tem dado reflete a diversidade da Trindade, mas também deve refletir a unidade da igreja. É através dessas duas categorias que Paulo vai usar a figura do corpo. O corpo é um só, mas os membros são muitos. O olho não pode dizer que só ele é corpo, o pé não pode dizer que só ele é corpo, a mão não pode dizer que não precisa do restante. Nós somos muitos, mas somos um só corpo. Nós temos diversidade que deve produzir unidade. Na igreja de Corinto, a diversidade, por causa de ciúmes, estava causando divergência ou separação entre irmãos. Que os nossos dons sejam motivos para nós nos aproximarmos mais. Porque eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. Lembrem disso, os dons são um lembrete da nossa diversidade, mas também da edificação que Jesus prometeu realizar na sua igreja. Lembra? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele estava falando sobre um tempo futuro. É uma das duas únicas presenças da palavra igreja nos evangelhos, antes do advento do Pentecostes, quando a igreja nasce ali em Atos capítulo 2. Cristo continua edificando a sua igreja, como? Através do nosso serviço mútuo aqui dentro da igreja. O capítulo de número 12, versículo 7, vai nos lembrar sobre esse benefício dos dons. Paulo escreve assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Na linguagem do capítulo 4 de Efésios, que é a outra lista de dons depois desta,
Paulo vai nos dizer lá que os dons são dados para que todos nós cresçamos até a medida de Cristo. Pois é, repetindo, Deus te ama tanto que te salvou do jeito que você é, mas Ele te ama tanto que vai te transformar em alguém parecido com Jesus. E Ele vai usar a leitura da Bíblia, Ele vai usar a oração, mas Deus vai usar a igreja como uma grande incubadora, para que você cresça e se transforme e pareça cada vez mais com Jesus. Isso significa então que quando eu não sirvo, quando eu não procuro exercer o meu dom ou a realização que Deus me capacita, o que é que acontece? A igreja sofre. A igreja sofre. Irmãos, passou da hora de ficarmos só reclamando que as nossas igrejas são isto ou aquilo. A questão é, você quer trabalhar? Você quer servir? Lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 23, o Senhor, 22 na verdade, o Senhor chegou para Ezequiel e disse: olha, eu procurei alguém que se colocasse na minha presença, alguém que tampasse a brecha, mas eu não encontrei. Ezequiel 22:30 diz assim: procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Exerça o seu dom para que esta igreja cresça. Exerça o seu dom para que mais irmãos pareçam com Cristo aqui. E haja essa edificação mútua que o Senhor Jesus quer na nossa vida e que o Espírito Santo produz através dos dons que nós temos. Então lembra disso, os dons foram dados para um fim proveitoso, que nós todos estejamos correndo através desse fim proveitoso que Deus quer nos dar através dos nossos dons. Mas vejam que a ideia dos dons, ela também vai nos remeter na mutualidade, reciprocidade ou necessidade que um tem do outro. Olha só a lista que nós encontramos a partir do versículo de número 8. Eu não vou especificar o que significa cada um dos dons, tá bom? Que não é o foco principal, mas veja uma repetição que deve nos alertar para algo. O versículo de número 8 diz: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria e a outro a palavra de conhecimento. Essa estrutura vai estar presente no texto. Um ele deu isso e o outro ele deu aquilo. Um ele deu isto e o outro ele deu aquilo. Nos mostrando que ninguém tem todos os dons. Muito menos o dom da beleza que eu falei aqui, não é? Tá bom? Ninguém tem todos os dons. Por que Ele não deu todos os dons para nós? Porque talvez isso causasse em nós inveja e egoísmo. Mas Deus nos humilha para a sua glória. Deus nos humilha para o nosso bem, não nos dando todos os dons. Vocês têm belos dons que eu não tenho. Eu tenho alguns dons que vocês não têm. O que isso significa? Necessidade mútua. Necessidade recíproca. Em outras palavras, meu irmão, eu preciso de você. E você precisa de mim. O irmão que está à sua direita, à sua esquerda, que está sentado à sua frente ou atrás de você, nós precisamos do seu dom para a nossa edificação, para a glória de Deus. E ao mesmo tempo você precisa dos dons das pessoas ao seu redor para o seu crescimento espiritual. Veja como a sequência continua no versículo número 9. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito os dons de cura, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade para interpretá-la. Nem todos eram profetas, nem todos falavam em línguas, nem todos tinham a capacidade de interpretar. Por quê? Para mostrar como eles precisavam um dos outros para entender a diversidade da Trindade, 3 pessoas, mas ao mesmo tempo a unidade que o Deus Trino nos apresenta. É um só Deus. Não são 3 deuses, é um só Deus. Então existe diversidade na Trindade e existe unidade na Trindade. Deve haver e existe diversidade na igreja e todos nós recebemos dons diversos para nós lutarmos para que haja unidade
na igreja. Então, se você não está exercendo os seus dons, você não está mostrando a dependência que Deus deu para você em relação ao dom do outro, e você não está lutando para a unidade da igreja. Porque é isso que nós podemos ver no último versículo que nós estamos expondo. Olha o versículo de número 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as cada um ou a cada um individualmente conforme ele quer. O texto mostra que o Espírito Santo é uma pessoa. Interessante. Não é o propósito principal trabalhar questões sobre a doutrina do Espírito Santo especificamente. Nós vemos um grande interesse sobre eclesiologia ou a doutrina da igreja aqui, mas ao mesmo tempo que fala sobre o que a igreja é, não podemos deixar de falar sobre Cristo, sobre Deus Pai e sobre o Espírito Santo. Por isso, no versículo número 11, nós lemos: o Espírito Santo é uma pessoa que está em ação, ele está distribuindo, e o Espírito Santo distribui os dons conforme é o prazer de Deus. Nós já devemos conhecer a frase, né, que Deus habita no meio dos louvores, que os nossos louvores e orações chegam na presença de Deus como um aroma agradável de um sacrifício. Mas lembra também que quando você serve ao seu irmão, servindo na sua igreja, você também está trazendo prazer para o Espírito Santo, prazer para Deus. E o contrário fica subentendido: você não quer servir? Então não é propósito da sua vida agradar a Deus e dar prazer a Deus, glorificando o nome dEle? É por isso que Deus também nos deu dons, para que toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele. Quando você não usa o seu dom, você está isentando Deus da glória que é dEle. E você lembra daqueles que não quiseram dar glória a Deus? Atos capítulo 12, diz que Herodes recebeu a glória que não era dele, não deu a glória a Deus e morreu comido de bichos. Eu não estou jogando aqui uma maldição, nem dizendo que alguém vai se encher de bichos. Mas se você não está dando a glória a Deus, você está tomando uma coisa que não é sua. E Deus é zeloso pela sua glória. Então sirva na igreja local para a glória de Deus. Eu quero fazer algumas aplicações sobre o texto que nós acabamos de ler. A primeira é essa: lembre-se, a igreja é prova de que Deus está entre nós. As portas do inferno, na leitura que foi feita, elas tentam barrar, elas se levantam. A igreja não está numa posição passiva ou apenas defensiva. A igreja avança para a glória de Deus. Não existe regime político, não existe nada debaixo desse céu que possa deter a ação de Deus através da igreja de Cristo. Isso, porém, não significa que igrejas locais não fechem. Bom, o pastor vai falar, já tem falado, as pregações sobre as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, que quando uma igreja deixa de consagrar-se para Deus, e essa consagração implica no uso dos dons para a glória de Deus e edificação na igreja, igrejas locais podem fechar. Nós podemos ser a geração de cristãos brasileiros que vamos ver igrejas fechando. Isso, bom, não é pessimismo não, isso é fato em vários lugares já aqui no Brasil e no mundo ocidental. Você quer que essa igreja feche? Consagre-se ao Senhor, use o seu dom para a glória de Deus, seja um instrumento de Deus para a edificação da sua igreja. Então, Deus está agindo entre nós. Essa igreja é uma prova de que Deus está no nosso meio. Segunda aplicação que vocês podem conhecer aí é justamente essa: procure entender a vontade de Deus para a sua igreja local. Pastor, eu estou chegando agora, pastor, já estou há algum tempo aqui e eu não sei qual é o meu dom. Converse com os diáconos, converse com os presbíteros, com os pastores. Nós podemos orar com você, nós podemos te acompanhar no exercício de alguns ministérios dentro da igreja e cremos que, servindo ao Senhor, Deus despertará em você qual é o dom que Deus deu para a glória dele na sua vida. Então, conheça a vontade de Deus para a igreja local, a Igreja Batista Manaim.
Não esqueça, irmão, que Deus cuida de você. Não apenas o ministério de recepção ou misericórdia, bom, mas lembrem que todos os que estão aqui são bênção de Deus para a sua vida. Você talvez fique dizendo, eu não vejo Deus agindo na minha vida, eu queria tanto sentir a presença de Deus. Bom, eu queria até desafiar, se no final do culto, bom, você pudesse dar um abraço à pessoa que está do seu lado. E lembre, tá bom? Quando eu sirvo você e quando você está me servindo, nós estamos servindo para a glória de Deus e sendo instrumento de Deus uns para os outros. Então, cuidemos uns dos outros. E finalizando, se amar é cuidar, e devemos cuidar daquilo que amamos. Quando eu exerço meus dons, eu estou dizendo para vocês que eu amo a vocês. E quando eu deixo de usar os dons que Deus tem me dado, eu estou dizendo que para mim tanto faz, tanto fez. Eu não amo você. Isso é verdade para cada um. Deixar de usar dos dons é deixar de dar glória a Deus e deixar de amar ao seu irmão. Que não seja isso verdade na sua vida. Oremos ao Senhor. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque através dessa igreja o Senhor tem levantado obreiros, que o Senhor tem enviado para outros campos, tem usado aqui mesmo dentro de Fortaleza e de região metropolitana. Obrigado pelos demais missionários que não saíram dessa igreja, mas que têm sido bênção, Senhor, para nós, e nós temos sido bênção para esses irmãos no campo missionário. Como já foi pedido hoje, que o Senhor contemple a vida do missionário Ronaldo, Talita, do Zadok e também do Estevão, e todos os demais missionários que fazem parte do nosso grupo de missões. Que o Senhor desperte na vida daqueles que ainda não entenderam a importância da igreja local, do exercício de dons para a Tua glória, para a edificação mútua. Nos abençoa, Pai. Em nome de Cristo Jesus é que nós te pedimos, nos desperte para servirmos da maneira que te agrada. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.